Senhor Jesus. Segundo dia do propósito, pelo tema O Grande Livramento em Favor da Família. Quem aqui que não tem a sua família e deseja, aleluia, que Deus opere lá dentro do teu lar? Quem aqui não tem a sua família e que, se você for olhar para a tua família nesse momento, aleluia, se você não tiver, aleluia, no altar de Deus, se você não tiver com a sua fé inabalável, isso lhe traz angústia, porque não é todos que estão aqui que a sua família está, pode voltar hoje, Jesus? Pode. Não, muitos de nós estamos com a nossa família, aleluia, não nos caminhos do Senhor. Outros devem ter se desviado, outros ainda não conheceram Jesus, outros, aleluia, preferiram, aleluia, abandonar, apostatar a fé cristã. Mas eu venho te dizer algo nessa noite, que se você tem fé, uma fé tamanha, não natural, porque a fé natural qualquer ímpio pode ter, mas se você tiver uma fé sobre o que? Sobrenatural, uma fé acima do natural, você vai contemplar o poder de Deus. Nós lemos aqui um livro que o autor é o apóstolo Paulo, na data de 56 depois de Cristo, e o tema aqui, glória a Deus, a fé dos romanos. Paulo, ele anela vê-los. Paulo, ele anela vê-los. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, muitas das vezes, ele se encontrava em suas obras missionárias. O apóstolo Paulo, muitas das vezes, ele se encontrava não parado, aleluia, estacionado, não em uma única congregação, mas como nós sabemos a história do missionário apóstolo Paulo, aleluia, ele formava discípulos, aleluia, ele fundava a igreja e saía de lá e ia para outro lugar. Ele saía daquele lugar, daquela cidade, e ia para outra, a fim de que o nome do Senhor pudesse ser alcançado em mais vida, a fim de que o nome do Senhor ele pudesse ser alcançado em mais famílias, em mais pessoas que necessitam de receber a sagrada palavra de Deus. Paulo, ele estava escrevendo a um público predominantemente gentil. Paulo, ele estava, e o seu princípio, aleluia, o princípio de Paulo, aleluia, o seu interesse, o seu principal interesse ao escrever essa epístola aos Romanos era educar os crentes, aleluia, nas doutrinas básicas que o povo, aleluia, por algum erro, por algum deslize, aleluia, o povo já estava deixando a desejar, já estava escorregando. Então ele estava educando, ele tinha o objetivo de educar, aleluia, os crentes, e isso foi através de uma carta, e isso foi através de uma carta enviada, porque, aleluia, ele estava retratando com eles a respeito, aleluia, de algumas doutrinas básicas relativas à salvação, aleluia, e ele tinha intenção de ajudá-los a compreender a descrença dos judeus, aleluia, e como os gentios se beneficiaram dela quem? Das doutrinas sagradas do Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele estava escrevendo, aleluia, e ele estava explicando também, aleluia, sobre princípios gerais da vida cristã, da ética cristã, da ética moral. Ele estava ensinando, aleluia, aleluia, ele desejava que eles aprendessem e também pudessem colocar em prática. Eu quero dizer aqui para a igreja, nós vivemos um tempo tremendo que a gente vê, que marca a era da igreja. Nós vivemos um tempo que precisa
precisa principalmente evangelizar os crentes. Porque antigamente batizava-se os novos convertidos. E hoje, será que continua do mesmo jeito? Antigamente nós batizávamos os novos convertidos. E hoje precisa converter os batizados. Acabou, glória a Deus? O apóstolo Paulo ele tem um propósito nessa carta. E eu já vou chegar. Que eu vou dividir essa mensagem em 2 temas, para que a gente possa se enquadrar no tema da campanha. O apóstolo ele tem um propósito. Em vista dos seus planos pessoais, Paulo ele escreveu para apresentar-se a uma igreja que ele nunca tinha visitado. Só que ao mesmo tempo, ele apresentou uma declaração completa e ordenada dos princípios fundamentais do evangelho que pregava, do evangelho que vivia, do evangelho que apresentava, do evangelho que ele mesmo, aleluia, levava, aleluia, por todos os lugares. Paulo, ele estava preocupado em deixar a igreja, ou preparar a igreja, segundo o costume que ele tinha. Porque ninguém dava nada para o apóstolo Paulo no início da tua conversão, mas ao decorrer do tempo, vemos que o apóstolo Paulo foi o maior fundador de igreja, foi o maior fundador de discípulos, foi um dos maiores, aleluia, que estavam apregoando segundo a reta justiça de Deus, segundo a vontade daquele que vive, daquele que reina para todo sempre. Mas no início ninguém dava nada para o apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele era um hebreu. Por quê? Porque ele vivia, aleluia, perseguindo os cristãos, porque ele vivia fazendo, aleluia, a tua vontade. E ele não perseguia os cristãos porque ele queria se rebelar contra Deus. Na mente dele, na crença dele passada, ele cria que ao perseguir os cristãos ele estaria fazendo a vontade do Senhor. Mas até o tempo que ele aprendeu, até o tempo que Deus chegou para ele e mostrou para ele aonde estava o erro, até onde Deus chegou para ele, convocou a ele, alistou ele para uma grande obra. Então ele passou a entender que ele não estava somente perseguindo as pessoas sobre a face dessa terra, mas ele estava perseguindo aquele que tudo pode, aquele que tudo tem, aquele que tudo é. Paulo, ele está anelando ver os irmãos em Roma. Nós podemos ver que o conteúdo, o tema doutrinal global que Paulo procura demonstrar é que Deus é justo. Apesar de tudo que acontece nesse mundo, mesmo que todos os seres humanos sejam pecadores, mesmo que Deus não pune, mas perdoa os pecadores culpados, mesmo que os crentes possam não viver completamente de uma maneira coerente com a justiça de Deus, mesmo que os crentes sofram e a redenção final retarde, mesmo que muitos judeus não creiam, ainda assim Deus é perfeitamente justo e nos perdoou através da tua graça. Aleluia. Eu quero dizer algo para a igreja nessa noite. O que Deus deseja de nós é tão somente a obediência, porque através da graça ela veio imerecível, éramos imerecíveis,
misericórdia de um Deus tão justo, devemos seguir um modelo de vida coerente com a própria justiça de Deus. A justiça de Deus, ela foi implantada para que o homem pudesse conhecer o pecado. Porque se não houvesse justiça, o pecado não seria pecado. Mas Deus implantou a sua justiça, a tua vontade, o teu querer, para que todos pudessem pegar de exemplo e colocar em prática as ordenanças, os estatutos, o juízo, os mandamentos, a lei, para que o homem pudesse, aleluia, guardar na tábua do seu coração e também viver de acordo com a vontade de Deus. Você pode dar uma glória a Deus? Versículo 17, aqui, tão somente para o título de introdução, e eu entro na mensagem agora. Versículo 17, acompanha comigo, está com a sua Bíblia aberta? Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito: mas o justo viverá da fé. Por que ele trata aqui a respeito? Falando, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Ele está tratando que é algo que deve ser praticado constantemente. É algo que parte, aleluia, de nós mesmos para poder crer. Porque se é de fé em fé, tem gente que está esperando a fé cair do céu até ele para ele poder crer. Tem gente que está pior do que Tomé da igreja. Só crê se Jesus aparecer para ele em carne e ele ainda colocar o dedo na ferida. Ele já não consegue mais crer. Mas eu quero dizer com a igreja que tem fé. A igreja que tem fé é uma igreja que está alinhada com o sobrenatural de Deus. A igreja que tem fé, e a fé, como eu falei, não natural, porque o ímpio tem fé. Se você perguntar para ele, crê em Deus? Você crê que Deus existe? Eu creio, ele crê, mas aquela fé é natural. Então nós, como, aleluia, filhos de Deus, geração eleita, sacerdócio real, nós temos que ter uma fé não fingida, nós temos que ter uma fé exercitada, como eu costumo pregar, a fé é como semelhantemente os nervos do nosso corpo, porque uma vez, duas, três, um período de tempo que o nosso corpo não tem movimento, ali os nervos começam a atrofiar, os nervos começam a se endurecer, os nervos começam a já não ter mais, aleluia, a habilidade que tinham para exercer certa, aleluia, atividade. Assim também é a fé dos crentes, aleluia, quando ela não é exercitada, quando ela não está em exercício, ela tem costume de atrofiar. E quando a fé do crente atrofia, adivinha o que acontece? Quando a fé do crente atrofia, ele já não consegue mais contemplar qualquer que seja o milagre. Uma fé atrofiada não pode receber de Deus aquilo que Deus entrega por intermédio da nossa fé. Uma fé atrofiada, uma fé que não crê, porque eu tenho o costume de ver, aleluia, no meio das nossas congregações, pessoa que você pergunta, você crê na tua
não vai conseguir, dizendo que a tua família não terá mais jeito, dizendo, aleluia, que não haverá salvação, dizendo que não haverá perdão, não haverá chance, não haverá mais nada que possa trazer uma solução. Assim também são pessoas com a ânsia, com aquela ânsia transbordante, aquela ansiedade, que é o ponto de a pessoa achar que a única solução para sair daquele momento, daquele apuros, daquele sofrimento que não vê solução, é tirando a sua própria vida. Mas aleluia, quando você tem fé, quando você procura exercitar a tua fé, aleluia, pode vir seta que for, pode vir dardos inflamados, pode vir operação do inimigo, mas o crente está triunfante na presença do Senhor. Pode vir o que for, mas o crente continua caminhando de fé em fé. Aconteça o que aconteça, o crente continua caminhando de fé em fé. Eu vou aplicar para o nosso pessoal. Romanos nos ensina que não devemos confiar em nós mesmos, que não devemos confiar em nós mesmos para a salvação, mas em Cristo. Sabe por quê? Porque que nós devemos imitar a fé que Abraão tinha, ser paciente em momentos difíceis, regozijar em nossa representação por Cristo. Porque tem crente que não sabe, mas nós somos os representantes de Deus na terra. Nós somos, aleluia, o pequeno Cristo que está pela terra para que o mundo observe nós. E tem quem pense que o mundo não está nos observando. O mundo está nos vendo, o mundo está nos contemplando, o mundo está de olho em nós, e nós como representante, e nós como agentes influenciadores para a glória do reino de Deus, temos que ter a nossa fé ao ponto que, se tiver algum irmão caído no chão, se tiver alguma família ao ponto de ser destruída, a nossa fé estará inabalável. Sabe por quê? Porque, como eu disse na quarta-feira passada, assim como você tem que ter autoridade sobre a tua família, autoridade sobre a tua casa, você também tem que ter a tua fé em ação, inabalável. E se você encontrar alguém caído, você não vai passar direto, você vai erguer a mão e levantar do chão aquele que está caído, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós precisamos crescer na morte diária do pecado. Nós precisamos crescer na morte diária do pecado. Em outras palavras, nós temos que viver uma vida constante de renúncia. Quem está entendendo, diga amém. Nós temos que caminhar de acordo com o Espírito Santo em todos os momentos. Nós temos que ter esperança na glória futura e confiar que Deus trará o bem para os sofrimentos presentes. Nós temos que confiar que tudo que estamos passando não passa de nada mais do que um sofrimento momentâneo. Nós temos que crer que todos os obstáculos que estamos vivenciando, tudo isso não é eterno, mas simplesmente passageiro. Porque Cristo, Ele tem reservado o melhor para aquele que tão somente chegar até o fim dessa corrida. Porque a vitória não está no meio, a vitória não está no começo, mas
Além disso, nós temos que ter fé para orar e proclamar o Evangelho aos caídos, aos perdidos, especialmente aqueles que desviaram. Nós temos que louvar a Deus pela sua grande sabedoria no plano da salvação. O tema dessa epístola é que Paulo não se envergonhava de falar sobre o Evangelho, pois ele sabia que o mesmo tinha o poder para salvar, para restaurar, para curar, para levantar. Segundo tema, o grande livramento para a minha família, eu quero dizer para a igreja local: tem que haver esforço dos membros. Sabe por quê? Eu vou revelar para a igreja nessa noite. Tem coisas que é para nós mesmos fazer e que Deus de modo nenhum vai fazer. Sabe quais são essas coisas? Aquela que está no teu alcance, aquela que você pode fazer, é o que é vigiar o conhecimento, é buscar a Deus em constante oração, orar sem cessar. E se Deus falou, ó, vigiar e orar, se não está vigiando, não está orando, está em pecado contra Deus. Se Deus falou, crescer na graça e no conhecimento, e não tem nenhum prazer de levantar ali de manhã e abrir a palavra do Senhor, mas a palavra está lá no Salmo 91, com a página amarela. Você acha que isso vai trazer salvação para a tua família? O que vai trazer salvação para a tua família é você sair daqui nessa noite ouvindo a palavra do Senhor e colocando ela em prática. Deus, Paulo, ele sabia que essa palavra tinha poder para levar as pessoas, conduzi-las à salvação. Olha para cá. Você não acha que essa palavra ela não está falando conosco a respeito de um posicionamento? Porque todavia, se a gente sentar na poltrona da nossa casa, cruzar as pernas e ficar esperando o futuro tomar conta, eu quero te alertar em algo aqui nessa noite. Não espere o futuro mudar o teu presente, porque o futuro ele será simplesmente a consequência do teu presente. O futuro será a consequência, aleluia, do que você planta hoje, do que você faz hoje, da forma que você trabalha, com a sua fé intacta, com a tua fé, aleluia, inabalável. O futuro ele te trará aquilo que você semeará, porque não tem como você achar que vai plantar algo e vai colher algo totalmente diferente, porque não vai. Aquilo que você plantar, você irá colher. Eu quero perguntar para a igreja: o que a igreja está plantando para poder colher lá? Se for parar para ver, tem gente que não quer ter nenhum esforço de germinar uma semente e depois está clamando, chorando por salvação. Depois está angustiado. Eu, você, nós temos que estar na posição para que Deus, então, olhe do alto céu, vê o nosso esforço, o nosso querer, nosso bom ânimo, para que Ele possa falar: agora realmente eu estou vendo que ela mesmo quer o milagre. Agora eu mesmo estou contemplando que aquela casa precisa de libertação, porque tem gente que está clamando a Deus: Deus, cadê minha vitória? Deus, cadê minha bênção? Só falta Deus erguer a mão do céu, entregar uma enxada, entregar uma pá e falar: vai a luta, porque a tua vitória ela virá conforme o teu trabalho, a tua vitória virá conforme o teu esforço diante dos olhos de Deus. Quem está entendendo, diga amém.
Eu quero trazer um exemplo aqui rapidamente a respeito da fé bíblica. Oh, glória. A fé bíblica tem dois grandes aspectos. A fé ativa. É a fé no sentido objetivo. Isto é, fé demonstrada por atos. A fé ativa. A fé demonstrada através de atitude. Sabe por quê? Tem quem diz que crê, mas você não vê a prática. Tem quem diz que crê, mas você não vê um palito sendo movido. É como a palavra nos diz: a fé sem obras é primeiro, quer dizer, a pessoa entregar-se a Jesus. Tem gente que acha que está aqui dentro todo santo dia é um sinônimo de espiritualidade, e não é. Tem gente que não se entregou a Deus. Sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo de Deus se faz presente na vida do homem e da mulher, logo ele começa a reger aquela vida. Logo ele começa a reger aquela vida que, por sinal, não ficará paralisada, parecendo que está incubada, apedrejada dentro de uma pedra de gelo. Não, mas o Espírito Santo, ele tem o objetivo de fazer aquela pessoa frutificar. Então, a pessoa que não se entregou a Jesus, é difícil ela ter uma fé sobrenatural. Segundo, a pessoa orar a Deus. Nós sabemos que a nossa fé vem através de comunhão, intimidade. Porque quando temos intimidade e comunhão, logo Deus começa a se manifestar para o homem e para a mulher. E quando Deus começa a se manifestar, Ele começa a mostrar um pouquinho do teu poder, um pouquinho da tua supremacia, um pouquinho da tua autoridade, de modo que o ser humano começa a contemplar o grande poder soberano de Deus. Curar enfermos. Estamos vivendo um tempo tão difícil que a gente não consegue contemplar mais nada. Não vê demônio manifestando, não vê pessoas sendo curadas, não vê testemunho sendo contado. E quando alguém se levanta para contar, tem alguém que quer dizer que a irmãzinha ali está se exibindo, está querendo se aparecer. Ainda quando tem alguém que conta milagre quase todo dia, tem alguém que fala que é um milagre inventado, porque já não se vê mais operações e cura. B, a fé passiva. É a fé no sentido subjetivo. A pessoa ser sempre fiel ao Senhor, perseverar em seguir ao Senhor, suportar provações, aflições, prisões, doenças, entre outras coisas. Hoje, aleluia, o povo fica enfermo, o povo quer chorar e quer apertar Deus na parede. Você não sabe se Deus permitiu a enfermidade para levar você a um outro nível, outro patamar no mundo espiritual, porque através de enfermidade é o tempo que nós já chegamos perto de Deus. Porque quando tem gente que está tudo certo, as contas estão tudo paga, não está tendo ira, não está tendo peleja, não tem ninguém perseguindo, o povo até esquece que Deus é bom. Mas quando a enfermidade bate a porta, aí que o ser humano começa a se preocupar em se aproximar de Deus. E é assim que Deus tem de costume para tratar com o povo dele e fazer com que aquele povo seja, aleluia, aperfeiçoado
Santo é o Senhor Jesus. Uma firme convicção quanto a Deus, pelo ouvir a palavra de Deus. Tem gente que nesses dias não basta só ver isso aqui. No final do culto, fica ansiando por ser revelado. Mas muitas das vezes Deus revelou a pessoa dentro da palavra. Porque a maior revelação não é aquela que a gente entrega, aleluia, individualmente. A maior revelação é aquela que Deus fala mundialmente, aleluia, com os teus servos, com as tuas servas, através da sua palavra, que pode passar o céu, pode passar a terra, mas a sua palavra, ela não irá te passar. Eu quero dizer que nós andamos por fé e não por vista. Por que o povo de Deus não consegue mais crer? Porque eles estão para lá de Tomé. Irmãos, a nossa fé, ela tem que ser a fé que é capaz de ver o invisível e acreditar no impossível. Ou seja, não aconteceu, mas eu tenho fé que Deus ouvirá as nossas orações, e aquilo que não aconteceu irá consumar diante dos olhos de Deus, e o nome dele vai ser glorificado diante da congregação. Eu quero que você entenda uma coisa nessa noite: Deus não tarda em abençoar alguém. Muitas das vezes somos nós que não estamos preparados para receber tal bênção. Você me prova? Prova. O povo no deserto, eles poderiam, naquela tomada da terra prometida, poderia ser um dia e uma noite. Levou 40 anos. Poderia ser um instante, no abrir do piscar de olhos. Custou 40 anos. Assim somos nós. Porque se a nossa fé não estiver inabalada, exercitada, ativa, nós estaremos impedindo de receber o milagre de Deus. Nós estaremos impedindo nós mesmos de contemplar o poder e a supremacia daquele que te chamou e daquele que tem todo o prazer para tornar, aleluia, real os teus pedidos, o teu clamor, a tua vontade. Mas se você crer, você vai andar caminhando de fé em fé. Isso vem de você. Você tem que buscar em Deus, você tem que buscar por Ele, você tem que deixar ativo para que Ele possa se revelar a ti, e revelando a ti, Ele mostrará para ti coisas, aleluia, que Ele quer que você contemple, que Ele quer que você invista. Para de perder o teu tempo com coisas vãs e começa a buscar a Deus. Só porque Deus está falando aqui que a igreja precisa ter fé, a igreja precisa crer, a igreja precisa profetizar para poder contemplar os milagres divinos do Espírito Santo de Deus. Olha, tem tanta gente que não recebe a vitória, não é curada, porque está faltando fé. E se você falar com aquela pessoa que aquela pessoa, a fé dela não está apta para receber tal bênção, você vai arrumar briga. Porque a pessoa vai querer bater o pé, falar com você que a fé dela está boa. Mas se não há cura, não há milagre, não há resposta, aonde que é que está sendo posicionada essa fé? Aonde é que está a fé? Porque Deus, Ele é o maior interessado em abençoar a tua igreja. Ei, Deus é o maior interessado em te entregar a vitória.
maior interessado em salvar a tua família, mas isso tem que ter posicionamento daquele que pede, daquele que clama, daquele que deseja. Eu fui curado de uma cura que não tinha cura. Quer dizer, uma enfermidade. Os irmãos que estavam aqui quarta passada devem ter ouvido eu ter falado que Deus me ressuscitou, né? Através de muitos disparos por uma arma de fogo, eu perdi 50% do meu intestino. Não teve como restituir, não teve como consertar. E isso levou eu perder 50% do meu intestino. E sabe o que aconteceu? Isso em um lugar só que foi atingido, porque o corpo todo ficou parecendo um peneiro. Sabe o que aconteceu? Ao perder 50% do intestino, eu tinha que tomar 12 cápsulas de remédio por dia. Eu já estava agoniado com aquilo, porque eram remédios manipulados, eram remédios que eu não conseguia nem engolir. Eu tomava 2, 3, 4 copos de água e ele não descia, tinha vez. E eu ficava agoniado com aquilo, porque era 12 por dia, de 2 em 2 horas, outros era de 1 em 1, era de manhã, era das 7 da manhã até as 11 da noite. E eu perguntei para o médico: doutor, até quando isso? Ele falou: olha, é para o resto da vida. Não tem cura? Não tem cura. Mas como aquilo que eu estava tratando aqui, eu não sei se os irmãos estavam dando crédito, outros talvez estavam no WhatsApp, outros talvez não estavam dando importância porque estava sendo pregado aqui, mas quando tem uma total entrega do nosso ser a Deus, é onde Deus manifesta o teu sobrenatural na nossa vida. Em 2 meses que eu me entreguei para Deus, ali na sucursal, que agora é setorial do Capão Redondo, na Comendador, não estou mais lá, estou na setorial do Ângelo agora. 2 meses que eu me converti para Deus, Deus ele me curou de uma coisa que não tinha cura. Porque tudo que eu estava tratando aqui, não sei se os irmãos têm em mente, se conseguiu gravar, é o que Deus está falando com a tua igreja para ele começar a operar na vida dela. Eu conheço pessoas de muito tempo atrás que até hoje estão mendigando uma cura. Sabe por quê? Porque está faltando uma fé ativa, está faltando uma entrega pessoal, está faltando, aleluia, aleluia, ter uma fé sobrenatural diante dos olhos de Deus. Eu faço uma prova com você. Se você se entregar para Deus por completo, não tem nada que Deus não possa realizar que você peça a Ele. Tudo que vocês pedirem a mim, creio, eu farei pelo nome de meu Pai. Então, coloca na mão do Senhor, mas primeiramente coloca a tua vida no altar. O hino diz: quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o seu ser Ele tiver posse, tudo que você invocar no teu Deus, Ele fará. Talvez a pessoa não está tendo fé, mas como Deus me fez contemplar, a pessoa não tem fé. Mas se nós temos a fé inabalável, ativa, e a vida entregue a Deus, sabe o que acontece? Acontece o que está acontecendo nesse dia. A pessoa, o câncer no útero é removido na hora.
sair daqui dando lugar para Deus. Você crê nessa palavra?